que define um gênio? É a sua capacidade de criar o que nunca foi visto antes, de transformar a dor em arte ou de usar o caos como tela? Bom, a indústria do K-pop sempre foi uma fábrica de sonhos, onde idols eram produtos de engenharias meticulosas, perfeitos, impecáveis. Suas jornadas eram roteiros pré-determinados, um caminho a ser seguido sem desvios. Mas em um determinado momento, esta fábrica deu à luz a um rebelde. Um agente de mudança que não aceitou apenas em seguir regras. Ele as reescreveu. Ele ousou ser vulnerável. Ele ousou ser autêntico. A pergunta não é mais quem é G-Dragon, mas sim por que ele se tornou a força gravitacional que moldou o universo pop global. Para entender o mito, nós precisamos decifrar o homem por trás da marca. Um homem que não se contentou em apenas ser protagonista da sua história. Ele se tornou o diretor, o roteirista, o produtor. Essa não é só mais uma história de um idol. Esta é a história de um artista que se tornou um mito. Esta é a história de G-Dragon, o eterno rei do K-pop. Sejam muito bem-vindos ao KDOK, edição Grandes Lendas do K-pop. Antes do nascimento de um voraz dragão, havia Kwon Ji-young, nascido em 18 de agosto de 1988, na capital Seul, Coreia do Sul. A sua jornada no entretenimento começou cedo demais, quase como um destino inevitável. Aos 5 anos, ele fazia sua estreia no grupo infantil Little Rura. Apesar de um grupo infantil, Kwon Ji-young dava os seus primeiros passos ao rumo do hip-hop. Ele já soltava os seus primeiros freestyles, mesmo muito cedo. Ali ele começava a lapidar o que se tornaria o nascimento de um grande ícone. E o grupo, apesar de infantil, também fazia com que Kwon Ji-young mostrasse o seu talento gigantesco. Todas as vezes que o grupo aparecia na televisão,
ele era magnético. Ele tinha carisma, era grande, era gigante, apesar da pouca idade. Foi um grupo que teve um sucesso na sua época. Mas, apesar de tudo, o universo dizia para Kwon Ji-young que ele talvez precisaria de mais. E tudo ali era um sonho para ele. Mas esse sonho, infelizmente, teve um fim. Sonho esse que terminou de forma abrupta, quando a gravadora encerrou o contrato do grupo. Isso não fez com que Kwon Ji-young desistisse. Ele continuou treinando, continuou se aprimorando. E foi quando, aos 8 anos, enquanto esquiava, foi descoberto por um olheiro da SM Entertainment, uma das principais e maiores empresas do K-pop até hoje. Naquela época, a SM tinha um império inabalável. Ela era parte da Big Three. Ele treinou por 5 anos na SM Entertainment. Durante esse tempo, Kwon Ji-young deu seu máximo. Ele também participou de feats com artistas grandes da época, ainda criança, fazendo hip hop. Uma das suas primeiras aparições foi no MV de Strong. Ali ele mostrava suas referências que até hoje a gente vê em seus trabalhos. O hip hop, o old school, aquela vibe que ele estava ali nos anos 2000. Kwon Ji-young já tinha passado por um grupo na sua infância, agora estava treinando na SM Entertainment, mas ele sentia que ainda não tinha encontrado seu lugar. Ele percebia que nada à sua volta parecia de fato com o que ele era. Porém, nessa constância, ele continuou a treinar, aprendendo a resiliência de estar em uma empresa tão gigantesca quanto a SM Entertainment e o peso que era estar prestes a conquistar o seu sonho de debut no Hall of Fame. Mas foi aí que G-Dragon decidiu, aos 13 anos, mudar de empresa. Quando ele fez o feat de Strong, descoberto pelo rapper Sam, ele foi recomendado para o CEO da YG Entertainment como uma promessa do hip hop. A YG sempre teve uma pegada mais voltada para o hip hop, até porque o seu fundador, o Young Tae-seok, mais conhecido como YG, também foi um idol, especificamente da primeira geração do K-pop. Fazia parte do grupo de hip hop Seotaejeon Boys, que foi um dos grupos responsáveis por quebrar paradigmas da Coreia na época, entrar na TV coreana com estilo mega streetwear, contra a cultura na época. A primeira geração do K-pop tem uma história muito interessante, a gente pode fazer um cada só disso futuramente, mas foram responsáveis por quebrar paradigmas e ser os percussores do K-pop do que a gente tem hoje. E foi nesse cenário que Kwon Ji-young adentrou na YG Entertainment. O YG Entertainment, que naquela época detinha nomes de pesos gigantescos. Nomes esses que seriam agregados pela entrada de Kwon Ji-young. O Dragon Idol Old School, do início do K-pop. Então, assim como todo idol old school, ele levou somando no total 11 anos de formação antes do seu debut. Ali ele foi forjado por todas as suas experiências, na infância, sua passagem pela SM Entertainment e a sua entrada na YG Entertainment. Foram fusões de treinamentos, habilidades e conhecimento de indústria que um garoto da idade dele já tinha e já usaria para se tornar o grande rei do K-pop no futuro. E essa é só a primeira etapa da vida de G-Dragon. Parece que a gente contou a história inteira de um artista, mas o nosso icônico G-Dragon ainda tem um longo caminho a percorrer.
E aos 13 anos foi quando ele viu a porta da SM Entertainment se fechar para que a da YG Entertainment pudesse se abrir. Mas não foi um convite para estrelato, foi uma convocação para um sacrifício. Mais 6 anos de treinamento brutal que o transformou de um garoto talentoso a um soldado da arte. Nesse período, ele treinava e ele vivia à sombra de grandes artistas, limpando estúdios, carregando garrafas, ajudando a lidar com as equipes para que ele entendesse o processo que era ser um artista. Ele considerou todos aqueles momentos como oportunidades de entender quem eram as pessoas que estavam por trás dos grandes artistas, qual era a necessidade de cada um deles e a importância de seus trabalhos. Neste momento, nesse Kadok, eu quero que todo mundo deixe um comentário agradecendo e aplaudindo o trabalho de todas as pessoas que estão no backstage, para que vocês possam colocar o seu fone de ouvido, que vocês possam sentar no seu sofá para assistir uma série ou um filme, consumir qualquer entretenimento. Saiba que qualquer artista não é feito sozinho. É uma família, um organismo, uma estrutura para que um simples play na sua TV ou na sua plataforma de streaming aconteça e para que você se divirta e ame os seus artistas. Então deixe um comentário agradecendo e aplaudindo o trabalho de todas as pessoas que estão por trás desses organismos tão grandiosos que é a indústria do entretenimento. E foi aí que G-Dragon se deparou com algo um tanto quanto peculiar. Ele observava de perto a filosofia do hip hop da YG, uma abordagem que valorizava a autenticidade e a autoprodução, um contraste direto com a perfeição visual e estética da SM Entertainment. O K-pop naquele momento era um grande nascer de estrelas. Ali, as empresas estavam procurando quem seria o grande artista desse movimento. Diferente de hoje, as seleções eram um pouco mais rígidas. A indústria era um tanto quanto problemática também. Mas muito desse esforço fez com que o K-pop naquela época fosse um florescer, uma nascente de grandes talentos. Quando K-popers que estão há tanto tempo quanto eu falam que aquela época são épocas de gigantes, é porque foram épocas de gigantes. Essas pessoas trabalharam muito para chegar lá, para ser quem eram. Pessoas como G-Dragon, Ciel, T.O.P, Park Boom, como Taeyang, como Sandara Park, Mindy, Taesung, por aí vai. O Seven, EHI, o icônico Psy. Temos grandes nomes que passaram pela YG Entertainment, fora grandes nomes também que passaram pela SM Entertainment, JYP naquela época, e eram tão grandes quanto. Talentosos, grandiosos, monumentais, que terão também seus perfis aqui, edição do Kadok, Lendas do K-Pop. E foi nesse cenário que Kwon Jung foi forjado. Ele absorvia tudo, a disciplina da dança que aprendeu na SM Entertainment, o underground e a autenticidade do hip hop da YG. Essa exposição a mundos tão distintos o forjou um artista híbrido, modo que a gente enxerga o grandioso G-Dragon hoje. Plural, intenso, artístico, cheio de referências e extremamente qualificado para ser quem é. E foi nesse cenário que G-Dragon conheceu grandes amigos, pessoas que ele levaria para a vida. Uma dessas parcerias, por exemplo, com Dong Hyun-bae, nosso icônico Taeyang, era notável, tão grandiosa que eles se chamariam no futuro de Udu, GD, YB. Era assim que seria o grupo deles. Bom, era o que eles achavam naquele momento. O destino, no entanto, tinha outros planos. A agência decidia formar outras coisas. Nesse grande percurso, sendo trainee que G-Dragon teve durante toda a sua infância e adolescência, ele mal sabia o que esperava ele no futuro. Agora, ele estava prestes a integrar
algo tão grandioso e inimaginável dentro do K-pop. O ato que foi responsável pelos primeiros passos na internacionalização do K-pop. Teve seus grandes feitos e foi o responsável por abrir a porta internacional que o K-pop galgou no futuro para que grandes grupos como o BTS alçassem aos céus. Do que eu tô falando? Agora, a YG Entertainment dava luz ao Big Bang. Nesse momento, a YG Entertainment dava o pontapé inicial de um dos grupos que seria uma lenda histórica no K-pop. O grupo que foi conhecido como os grandes reis do K-pop durante toda a sua jornada. E G-Dragon seria uma peça fundamental nessa nova máquina. Ele era a fusão do pop e o hip hop, o ponto zero para uma nova onda que o mundo ainda nem sabia que ia presenciar. Foi na escuridão dos estúdios da YG que ele aprendeu a ser o arquiteto do seu próprio som e forjar a sua própria lenda. Em 19 de agosto de 2006, o mundo conhecia o Big Bang. O debut do Big Bang aconteceu no YG 10th Anniversary Concert, realizado no Olympic Gymnastics Arena em Seul, na Coreia. Para quem não conhece K-pop jovem, que chegou na indústria por agora, o YG Family era um concerto que acontecia com todos os grupos da YG. Naquela época, a YG possuía mais de um grupo de peso ao mesmo tempo do que ela tem hoje. Hoje ela é detentora do Blackpink, do Treasure, do Baby Monster, mas naquela época, a YG, naquela época só não, mas o YG por algum tempo foi detentora de grandes nomes do K-pop, como o próprio Big Bang, e falando em solo, o G-Dragon, T.O.P., Taesung, Taeyang, que são os integrantes do Big Bang. De grupo feminino tinha o 21, que é um dos grupos mais icônicos femininos do K-pop, assim, em questão de girl power, estrutura, músicas. Teve também a solista Ihai, que é uma cantora fantástica. Teve também o Seven também é um solista incrível.
teve o icônico Psy, tanto que a própria música Gangnam Style foi lançada quando ele ainda estava sobre o selo da YG Entertainment. Também já foi detetora do Winer, que é outro grupo incrível. Já foi detetora também do iKON, outro grupo incrível. A YG teve grandes nomes que passaram por ela, fora todos os rappers que passaram no início. A YG é uma empresa que existe desde a década de 90, então ela teve nomes icônicos que passaram pelo seu casting durante anos. Ali o Big Bang debutava sobre o hip hop. Grupo icônico dessa ala, grandes nomes do hip hop e da cena do rap coreano citam G-Dragon, T.O.P., o Big Bang como referências. Por exemplo, o BTS mesmo debutou sobre o cenário do hip hop e do K-pop ali na união. A formação original do BTS teria mais membros e ela seria 100% um grupo de hip hop depois que foi formulando para essa formação que a gente tem hoje, e que é uma mistura ali do rap, do hip hop, do K-pop, mesmo do pop. E o próprio BTS ressalta a importância do Big Bang para eles, a importância do G-Dragon, a importância de todos os integrantes ali dentro. A gente tem uma entrevista do Boteco do Suga, onde ele fala isso pro Taeyang, de como se o Big Bang não tivesse existido, o BTS também não teria existido, porque o Big Bang foi ali o grande percussor de muitas dessas estruturas que a gente vê hoje no K-pop. Um dos motivos do porquê disso é porque o G-Dragon, em 2007, deu a primeira virada de chave do grupo. Ali veio o primeiro grande hit no EP Aulers, onde o G-Dragon, agora principalmente produtor do grupo, fez uma escolha audaciosa. Ele afastou o som do hip hop puro e injetou batidas de música eletrônica na música Lies. A música foi um sucesso astronômico, se tornando a música mais baixada da década na Coreia do Sul. E isso validou a decisão de dar a um idol o controle criativo. G-Dragon não apenas cantava, ele era o arquiteto da maioria dos hits do grupo, estabelecendo um papel de idol producer. Para uma nova geração, isso era inovador. Não era comum esse tipo de coisa acontecer. Hoje, dentro do cenário do K-pop, a gente vê nossos grupos e os nossos idols sendo produtores, compositores, criadores. Mas naquela época, não era bem assim. As estruturas eram diferentes e o G-Dragon mostrou que poderia ser mais do que um simples idol. Com isso, ele foi quebrando o modelo de idols monofaturados. O sucesso validou sua visão e o colocou no controle de sua própria narrativa. Mas a reinvenção completa veio no dia 18 de agosto de 2009, no seu aniversário de 21 anos. Ele lançou seu álbum solo de estreia, Heartbreaker. Esse não foi apenas um álbum, foi a declaração de um grande artista. Foi o vislumbre do que de fato era G-Dragon. Ali naquele momento a gente via a transição entre Kwang Ji-young e G-Dragon. O visual era intenso, histérico, grandioso, megalomaníaco, estranho, andrógeno e belo. Essa não foi apenas um álbum, foi uma declaração de independência completa. Ali ele dava os seus primeiros passos no mundo da moda. Ele apareceu com cabelo platinado, um delineado gráfico, uma estética andrógena que o tornou o ícone da moda por si só. Os números não mentem. O álbum vendeu mais de 200 mil cópias, solidificando sua posição como o artista solo mais vendido da Coreia daquele ano. Ele não queria apenas cantar, ele queria ser a música, ele queria ser arte. Mas um relato pessoal, Heartbreaker foi o álbum que me levou para o K-pop. A estética andrógena de G-Dragon me pegou com toda a força. No momento em que vi aquele primeiro frame da cena de Heartbreaker, do coração no olho, aquele cabelo branco,
Eu, como pessoa que já sonhava em ser um artista, olhei para aquilo e falei, é isso. Eu tive esse estalo de que é isso. Eu falei mais disso num dos nossos episódios de uma saga K-pop, no nosso podcast que está disponível no Spotify. Eu trago esse relato de como eu me senti arrebatado por aquele momento. Eu era um pré-adolescente ainda, era uma criança, e eu tinha noções de que de que tipo de artista eu queria ser, no sentido de que eu não queria parecer tão comum quanto as outras pessoas, como a gente vê as características de um homem na sociedade ocidental. E aquele momento eu tive um estalo de que talvez eu pudesse ser mais do que eu via. O G-Dragon trouxe uma noção muito arrebatadora e avassaladora para mim. Como eu falei, falo mais isso num episódio do podcast. Vão lá conferir, o link está na descrição. Mas espera o vídeo acabar. O álbum foi um sucesso completo. Atingiu pessoas internacionalmente, um exemplo disso sou eu, e conseguiu ter um sucesso avassalador. No entanto, a euforia do sucesso foi rapidamente ofuscada por alegações de plágio. Críticos e internautas apontaram a semelhança notável entre Heartbreaker e o sucesso Ride Round do rapper estadunidense Flo Rida, e também da música Butterfly com a música She's Electric da banda britânica Oasis. Mas há controvérsias. No entanto, não se desenrolou como uma acusação unificada. As pesquisas feitas apontam um campo minado de interesses corporativos divergentes. A Sony Music, detentora da parte dos direitos de Ride Round, foi a principal acusadora, enviando cartas e advertências ao YG Entertainment, agência do G-Dragon naquela época. Em contraste, a M-Music Publish, Coreia, que também possuía os direitos sobre a mesma faixa de Flo Rida, tomou uma posição diferente, afirmando ser difícil chamar o trabalho de G-Dragon de plágio, pois a música era completamente diferente, exceto pela semelhança do rap na música. Essa divergência entre as editoras da música enfraqueceu a base legal da acusação e criou um impasse de relações públicas. A inação legal e a disputa interna entre as empresas de direitos autorais, em última análise, levaram ao YG Entertainment a buscar uma solução que contornasse a situação como um todo. Em uma estratégia que se tornaria um precedente para a indústria, a YG Entertainment anuncia em 6 de março de 2010 que havia entrado em contato pessoalmente com os representantes de Flo Rida para uma colaboração. O resultado foi o lançamento de um remix oficial de Heartbreaker com a participação do próprio Flo Rida, inclusive com uma faixa bônus no álbum ao vivo de G-Dragon, Shining a Light, em 30 de março de 2010. A colaboração com o artista supostamente plagiado não apenas encerrou as alegações de forma eficaz, mas também transformou a crise em uma validação criativa. Ao recontextualizar o evento com um reconhecimento internacional, a YG demonstrou que a cooperação direta poderia ser uma forma mais rápida e benéfica de resolver a disputa de propriedade intelectual do que batalhas judiciais prolongadas. O argumento de se o artista original está de acordo, não há mais motivos para polêmicas, tornou o debate dos críticos insustentável. Esse episódio estabeleceu um novo modelo na indústria do K-pop, solidificando a imagem de G-Dragon como um artista global capaz de transformar uma acusação em uma oportunidade de colaboração e de validação internacional. Lembrando que naquela época, Flo Rida era um dos artistas mais tocados do mundo. Em meio a todas as polêmicas que aconteceram em 2010, em maio do ano seguinte, em 2011, G-Dragon esteve no centro de uma nova controvérsia, quando testou positivo para o uso de maconha durante uma turnê no Japão. O artista confessou ter fumado um cigarro oferecido por um estranho em um clube.
admitindo que suspeitou que pudesse ser maconha devido ao cheiro diferente, mas fumou de qualquer maneira. Em outubro de 2011, a Procuradoria do Distrito Central de Seul anunciou que a acusação contra G-Dragon havia sido suspensa. A decisão foi baseada na pequena quantidade de substância detectada e no fato de ser a primeira ofensa e no arrependimento demonstrado pelo artista. Fatores que ajudaram a evitar um indiciamento formal que levaria um julgamento. Bom, deixe as suas opiniões nos comentários. Ele estava em outro país. A Coreia tem essa questão de que se artistas estão em outros países, mesmo que nesses países o uso de certos tipos de substâncias são legalizadas, essas pessoas são condenadas dentro da Coreia, segundo uma lei de fazer uso de substâncias sobre a sombra dos olhares da lei. Bom, no Brasil isso seria incabível, por conta que se consideraria uma falta de liberdade, pois a pessoa está em outro país, que talvez, no caso, seria legalizado, mas na Coreia não. Mesmo se essa pessoa for para um país onde a legalização de certos tipos de substâncias são permitidas, ela ainda infringiu a lei dentro do país, dentro da Coreia do Sul. Um exemplo foi o caso do ator que sofreu um processo e foi indiciado porque foi a Londres praticar um tratamento alternativo com substâncias de cannabis para tratar a ansiedade e a depressão. O que é uma controvérsia ser um processo em relação a isso, sendo que a Coreia tem um índice gigantesco de a gente sabe o que. E o ator foi procurar ajuda em um hospital em Londres, em uma universidade em Londres, para tratar essa sua situação. E mesmo assim foi indiciado por estar fazendo um tratamento médico para tratar uma condição que a Coreia negligencia. Então deixa nos comentários o que vocês acham dessa situação e qual é a visão de vocês em relação a isso. E o time do incidente não poderia ser o pior. Ocorreu em um momento crítico para o YG Entertainment, que se preparava para sua oferta pública inicial, o IPO. A notificação do escândalo teve um impacto direto e mensurável nos negócios da empresa, causando a queda imediata dos preços das ações. A YG Entertainment foi forçada a revisar sua proposta de IPO, adiando a data da oferta e reduzindo a faixa de preço das ações, citando explicitamente os incidentes envolvendo nossos artistas Taesung e G-Dragon do Big Bang, com restrições que poderiam afetar o desempenho dos negócios. O escândalo de G-Dragon expôs a vulnerabilidade fundamental das agências de K-pop, cuja avaliação de mercado e estabilidade financeira estão intimamente ligados à conduta e à imagem de suas estrelas. Em 2011, mais de 75% da receita da YG Entertainment vinha das atividades relacionadas ao Big Bang, demonstrando o risco sistêmico de depender de um pequeno número de artistas de alto perfil. E por isso K-pop começa a se diversificar, trazendo muitos grupos de venda rápida. Depois, então, assim como a Big Hit fez com a Hybe, a YG vai fazer futuramente com artistas, e a SM também, que se tornava sólida por ter um casting muito maior de artistas, mas isso também, infelizmente, empobrece o K-pop a cada dia por esse volume gigantesco de artistas sem impacto. Ter poucos artistas de alto padrão é um risco, mas ter muitos artistas também de baixo padrão é um risco. No entanto, apesar da vulnerabilidade do prazo, a YG conseguiu um IPO de sucesso em novembro de 2011, com um lance de 561 vezes o número das suas ações disponíveis. Analistas notaram que a confiança dos investidores na estabilidade a longo prazo da empresa, impulsionada por seu potencial de expressão internacional, mitigou o dano a longo prazo. Naquele ano também, o Big Bang conquistava um dos marcos da indústria do K-pop. Big Bang ia para o Europa Music Awards. Competia com artistas como Britney Spears e, sim, Restart. Naquela noite, Big Bang saiu vencedor daquela premiação.
E aquele momento marcava o ponto inicial do começo da internacionalização do K-pop. Em 2012, G-Dragon lançou o seu EP One of a Kind. Nessa etapa, G-Dragon já tinha consolidado alguns estilos dentro de sua carreira e a experimentação tinha se tornado parte do seu movimento artístico. One of a Kind faz mistura de diversos estilos musicais, desde rap, hip hop, pop, eletrônico e indie rock. Mas foi em 2013 que G-Dragon voltou triunfal com um álbum completo. O álbum intitulado Coup d'Etat, em tradução livre significa golpe de estado. A sua sonoridade é uma mistura audaciosa de hip hop, dubstep, rock, eletrônico e pop. Serviram como uma declaração artística explícita. O projeto foi amplamente interpretado como uma resposta direta às crises e às pressões da fama. Com a faixa título sampleando The Revolution Will Not Be Televised, de Gil Scott-Heron, G-Dragon solidificou a sua imagem como um artista que utiliza da sua arte para expor, responder publicamente às suas provações, situações sociais, transformando a crise em um manifesto de criatividade e rebelião contra as expectativas da indústria e do público. O álbum obteve um desempenho comercial notável, estreando em primeiro lugar na parada Gaon da Coreia do Sul. E mais significativamente, o projeto alcançou a posição 182 da Billboard 200 dos Estados Unidos. E essa conquista veio depois da conquista de One of a Kind em 2012, que atingiu a posição 161 da mesma parada. Com Coup d'Etat, ele conseguiu um feito inédito para um artista solo do K-pop. Ter múltiplas entradas na parada, um feito inédito que solidificou a sua posição como pioneiro global. A entrada múltipla de G-Dragon no Billboard 200 não foi apenas um sucesso comercial, mas um sinal de que o G-Dragon e o K-pop estavam sendo legitimados no mercado musical mainstream dos Estados Unidos. Isso marcou uma transição significativa do status de nicho de música mundial para uma presença estabelecida. O álbum quebrou a barreira e pavimentou o caminho para que futuros artistas coreanos pudessem conquistar audiência nos Estados Unidos. O sucesso mensurável de Coup d'Etat, após a turbulenta carreira, demonstrou que a resposta artística às crises públicas pode resultar em um crescimento substancial e uma nova conquista de mercado. Em 20 de junho de 2017, G-Dragon lança o EP auto-intitulado Kwon Ji-young, em um formato físico incomum na época, um pendrive USB, não CD. A inovação, no entanto, era mais profunda do que simplesmente uma escolha de material. O USB não continha arquivo de música diretamente. Em vez disso, ele fornecia um link para o site onde os usuários podiam baixar as faixas, fotos, vídeos com o uso de uma chave de entrada especial. A decisão provocou um debate imediato. G-Dragon defendeu publicamente sua escolha no Instagram, questionando a relevância do formato físico. Ele argumentou que o que realmente importa é a música e as condições que contém a minha voz serem ouvidas por qualquer pessoa em qualquer lugar, independente do pacote externo. Essa inovação de G-Dragon mudaria o K-pop mais uma vez para todo sempre. Hoje em dia temos diversos formatos de álbum, sejam chaveiros, álbuns com formatos digitais, por QR Code, NFC, diversos formatos em que você consegue ter acesso à música. Graças a esse formato de álbum que o G-Dragon defendeu na sua tese e fez com que as plataformas que consideravam que era álbum e o que não era mudassem suas políticas. A escolha do formato provocou um confronto direto com as normas da indústria. O Gaon Charts, a principal parada musical da Coreia do Sul,
posicionou-se inicialmente contra o formato, recusando-se a classificá-lo como um álbum físico. A decisão foi baseada na definição legal de álbum, como um meio físico que contém músicas. A YG Entertainment, por sua vez, classificou a postura do Gion como antiquada e não condizente com as tendências dos nossos tempos. O debate cultural e de mercado que se seguiu foi uma extensão de uma tensão mais ampla entre a tecnologia e a tradição na indústria do entretenimento sul-coreano. A atitude de G-Dragon e a pressão pública subsequente forçaram a indústria a confrontar suas próprias definições obsoletas. As pesquisas indicam que a controvérsia do USB foi a versão moderna do debate semelhante que ocorreu quando a introdução de novas mídias, como fita cassete e CD, entraram na indústria. Mas em 27 de dezembro de 2017, o Gion Music Charts anunciou uma revisão histórica de suas políticas. A nova definição de álbum foi alterada de um registro offline para um produto de música vendido em um pacote, e o Charts declarou que o EP em formato de USB seria agora contado como álbum físico. A capacidade de G-Dragon de forçar essa mudança não foi apenas um triunfo pessoal, foi um ato que demonstrou o poder de um artista individual reescrever as regras de toda uma indústria. Ele quebrou a barreira entre formato físico e digital, modernizou as métricas de vendas e abriu caminho para futuras inovações e formatos de produtos musicais no mercado coreano. Não é a primeira vez que G-Dragon traz uma grande inovação para a indústria, mas essa inovação, assim como a criação do Lightstick por ele, teve repercussões gigantescas anos depois. Esse álbum foi lançado em 2017. Hoje em dia a gente tem inúmeros formatos de álbum, como o formato do EP, de Love Language do TXT, ou a pelúcia de chaveiro, que também aparece no álbum Santuário, no capítulo do Santuário do TXT, e vários outros artistas lançam versões diferentes de seus álbuns que não necessariamente são um CD. São objetos que você consegue ter acesso às músicas através deles, objetos que se tornam até mais pessoais do que um formato clássico de álbum. No caso de Love Language do TXT, o próprio EP pode ser usado como um chaveiro na sua bolsa. Então essas inovações surgem através dessa inovação que o G-Dragon trouxe lá no ano de 2017. Bom, e vamos falar dos feitos de G-Dragon. G-Dragon é mais do que só um artista musical. Os impactos e legados de G-Dragon para com a indústria de música global são gigantescos. Um exemplo disso é o conceito de Lightstick, que cada dia mais se expande para artistas para além do K-pop. Bom, a ideia de Lightstick como símbolo de identidade de grupo é uma das contribuições mais duradouras de G-Dragon para a cultura do K-pop. Em 2006, o Big Bang apresentava o Bang Bong, um lightstick com formato de coroa. Embora o uso de objetos luminosos por fãs existisse antes, o design exclusivo e específico do Bang Bong estabeleceu um novo padrão para a indústria, transformando um acessório de show em um emblema visual para o fandom como o VIP. O sucesso desse Lightstick criou uma nova e lucrativa fonte de renda para as agências de K-pop. Atualmente, um Lightstick Premium de um grupo pode custar entre $35 e $60, com modelos de edições limitadas atingindo preços ainda maiores no mercado secundário. O Bang Bong original não apenas se tornou um item de colecionador, mas também um modelo de negócio a ser aplicado por quase todos os grupos de K-pop. G-Dragon continuou a evoluir a ideia do Lightstick, recentemente lançando seu projeto, e lançou o Daeji Bang, um Lightstick com formato de uma margarida. Este produto, além de ser um item de show, foi concebido para funcionar como uma peça de decoração de interiores, ressaltando a fusão de seu estilo pessoal à sua arte. Lightstick esse que eu estou querendo loucamente ainda. E não fica por aí. Que o G-Dragon é o ícone da moda, isso já é muito
bem conhecido. Em 2016, G-Dragon fez história ao se tornar o primeiro embaixador asiático da grife de luxo Chanel, quando Karl Lagerfeld ainda era o diretor criativo da marca. Ele é conhecido por sua abordagem que quebra gêneros, incorporando peças de moda feminina da Chanel em seus estilos pessoais com uma notável facilidade. G-Dragon também foi o primeiro artista de K-pop a fazer parte da Semana de Moda de Paris, abrindo espaço para inúmeros outros artistas fazerem parte desse grande evento global de moda que é super importante para artistas. Em 2016, ele cofundou sua própria marca de moda, a PMO, que é aclamada por fundir os estilos streetwear com alta costura. G-Dragon também fez bastante parceria. O lançamento do tênis Air Force Paranoid da Nike em novembro de 2019 esgotou em questão de minutos. A segunda colaboração com o Air Force Low 2.0, lançado em novembro de 2020, foi um sucesso de vendas. Em mercados de revenda como o StockX, o preço de varejo de $200 subiu para média de $375 3 meses após o lançamento. A versão 3.0 também teve um sucesso de venda, tendo um aumento significativo do seu valor 3 meses após o seu lançamento. G-Dragon tem um impacto global sobre suas tendências. Eu, como K-Popper, que estou desde 2009, costumo ver G-Dragon lançando tendências que se tornam globais com muita facilidade, apesar do Ocidente não fazer ideia de que ele lança inúmeras tendências. Assim como alguns fãs de K-pop falam que o Ocidente não faz ideia de que o conceito do Labubu foi iniciado por conta de uma foto da Lisa do Blackpink, G-Dragon já faz isso há anos. A sua última grande tendência que se tornou global é o lenço amarrado na cabeça, sobreposto por um chapéu ou um boné, ou às vezes sozinho. Tendência essa que virou uma tendência global nos últimos meses, mas muitas pessoas não fazem ideia que foi lançado pelo G-Dragon. Ou, por exemplo, a moda de aeroporto, o famoso Aerolook, foi primordialmente trago pelo G-Dragon na indústria do K-pop. Depois que o G-Dragon traz o conceito de Aerolook, muitos idols começam a fazer isso e essa tendência começa a subir e crescer. G-Dragon fez essa tendência crescer lá por volta de 2009, 2010, 2011, começa a crescer esse conceito do Aerolook de G-Dragon. Quer saber mais sobre as tendências que o G-Dragon lançou, feitos dele? Vá no Spotify que a gente tem um podcast só sobre isso. Um dos episódios do podcast Anatomia do Hit foi feito só pra gente falar sobre a grandeza de G-Dragon. O ano de 2018 marcou a pausa significativa na carreira do Big Bang e do G-Dragon consequentemente. Não por escolha, mas por uma exigência do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. Antes dos membros de Dragon, Taehyung, Taesung se alistarem, a música Flowers Road, em 13 de março de 2018. A faixa foi concebida como um presente de despedidas aos fãs, servindo como uma mensagem final de esperança antes do hiato que se estenderia por anos. A letra, escrita por G-Dragon e T.O.P., com o alistamento na mente, é uma amálgama de melancolia e esperança. A canção, que contém vulnerabilidade lírica notável, particularmente nos versos como "This is not the end for us." Este não é o fim para nós. "I hope we'll meet again when the flowers are blowing." Espero que nos encontremos de novo ao florescer de novas flores. No entanto, há uma passagem mais comovente e perspicaz, que diz: "If you want to live, I understand." Você, se quiser ir, eu entendo. "You scatter flowers on the road you walk on." Eu espalharei flores no caminho por onde você andar. Em uma indústria como o K-pop, que está em constante evolução, a lealdade dos fãs é um ativo volátil. Essa frase representa uma admissão de inseguranças por parte dos artistas, ao reconhecer e até mesmo validar
a possibilidade de os fãs se moverem para outros grupos durante sua ausência. O grupo subverte a expectativa de lealdade incondicional, optando por manter a conexão por meio de afeto, e não por obrigação. Essa honestidade emocional foi uma estratégia narrativa que aprofundou o vínculo com a base de fãs, preparando-a para o longo e incerto período de espera enquanto seguiria o serviço militar. A canção foi um sucesso comercial, estreando em primeiro lugar nas paradas do Gaon Digital Charts na Coreia do Sul. Esta era a 10ª vez que o grupo alcançou tal feito, se tornando sua 4ª canção a atingir o número em uma parada da Billboard World Digital Song. O sucesso da faixa foi global, e com a vendas superiores a 2 milhões de cópias apenas na China. A linha do tempo do alistamento militar dos membros do Big Bang começou a se desenrolar antes mesmo do lançamento de Flowers Road. T.O.P. foi o primeiro a se alistar em fevereiro de 2017, seguido por G-Dragon em fevereiro de 2018, depois de Taeyang em 12 de março de 2018 e Jisung em 13 de março de 2018. O inominável membro mais novo tinha sua data de alistamento prevista para março de 2019. Imediatamente após o alistamento, G-Dragon enfrentou uma série de controvérsias que destacaram a tensão entre a cultura de celebridade e o sistema militar. A YG Entertainment, sua agência, teve que emitir uma declaração pública pedindo aos fãs que parassem de enviar cartas à unidade de G-Dragon. O volume de correspondências era tão grande, saturou o servidor do batalhão e, consequentemente, esgotou as tintas com as impressões das cartas. Esse incidente, embora trivial em comparação aos eventos futuros, expôs a dificuldade de G-Dragon, do serviço militar e da indústria de adaptar a vida de G-Dragon ao serviço militar. Apesar das tentativas da agência e do exército de negar qualquer tratamento especial em relação a G-Dragon, e com isso, mais e mais relatos de privilégios por parte do exército iam se intensificando, mas em contraposição, a vida privada de G-Dragon era invadida a cada dia. Um exemplo foi quando um mapa de seu corpo foi vazado sem qualquer responsabilidade para com a sua privacidade, com todas as localizações de suas tatuagens e compartilhamentos diários de suas atividades no serviço militar também se tornaram públicas. Essa primeira onda de publicidade negativa serviu como presságio para as tensões maiores que viriam à tona no ano seguinte, demonstrando que, mesmo com uma instituição rígida como o Exército, a fama e a atenção da mídia continuava sendo uma força perturbadora na vida de Kwon Ji-young. Os eventos que vamos falar agora, acho importante ressaltar que nós não vamos nos aprofundar nesse Kadok, porque esse Kadok é sobre o G-Dragon, e essa história ela não cabe em um Kadok, e nem eu pretendo fazer um Kadok sobre a vida do inominável membro mais novo do Big Bang. Se vocês quiserem saber mais sobre Burning Sun, vocês deixem um comentário abaixo, que a gente cria uma série no nosso quadro Criminal, que é o nosso quadro onde a gente fala sobre situações criminais e problemáticas que acontecem dentro da indústria asiática no geral. Então, fazendo esse preâmbulo, eu vou entrar nessa etapa agora. O ano de 2019 marcou o auge da crise que ficou conhecida como o escândalo Burning Sun, que coincidiu tragicamente com o serviço militar dos membros mais populares do Big Bang. O clube, que abriu em fevereiro de 2018, era amplamente associado ao membro mais novo, Seungri, que havia investido em diversos negócios e a área conhecida como empresário próspero. Seungri era conhecido como o Grande Gatsby da Coreia. Essa fama de Seungri, de o grande investidor, fez com que ele investisse na Burning Sun, com a fala de ideal exportação cultural.
A investigação policial revelou uma complexa rede de crimes. Songri, que era cofundador da Yuri Holding com 20% das ações da Burning Sun Entertainment, renunciou a todos os seus cargos em fevereiro de 2019 e, em 11 de março, anunciou a sua aposentadoria da indústria do entretenimento sul-coreano. Aposentadoria essa que parece estar com os dias contados. Como eu falei, a gente pode falar mais sobre isso dentro do Cofirminal com muito mais pesquisa e responsabilidade sobre as falas, por ser um assunto muito delicado. Deixa nos comentários abaixo se vocês querem que a gente inicie essa pesquisa. O evento foi mais do que uma simples acusação de um indivíduo. Ela expôs uma podridão sistêmica de corrupção que envolvia a elite sul-coreana, incluindo oficiais policiais e do judiciário, de atores de drama a idols de K-pop. As 9 acusações contra Songri incluíam mediação de prostituição, jogos de azar habituais no exterior, peculato, incitação à violência e compartilhamento de ilícitas de fotos privadas de mulheres. Dentro disso, as acusações não colocou de fato em pauta para julgamento o uso dos corpos dessas mulheres. Como eu falei, é um assunto delicado que precisa ser tratado com muito respeito, por isso não vamos entrar de fato em todos os detalhes aqui nesse vídeo. Em janeiro de 2022, Songri teve seu caso julgado, que foi com uma pena reduzida de 1 ano e meio de prisão. O termo Burning Sun, em alusão ao nome do clube Burning Sun, passou a ser usado para descrever o declínio catastrófico da marca Big Bang e de sua agência. O caso revelou o quão profundo o poder e a fama e o privilégio estavam interligados com a atividades criminosas, transformando o escândalo não em apenas uma crise do K-pop, mas um ponto de reflexão que abalou e confirmou o público suas instituições. É importante a gente também fazer um adendo de que todos os membros do Big Bang foram participantes das investigações e cooperantes com tudo que foi feito. Eles cooperaram com as investigações, entregaram todas as informações que foram pedidas e ajudaram em tudo que foi possível para a conclusão dessas investigações. O escândalo do Burning Sun teve um impacto financeiro de imagem imediato e devastador. Em março de 2019, após o anúncio de que Songri cooperaria com a polícia, o valor das ações da YG Entertainment caiu em 6,14% em um único dia. Esse colapso financeiro refletiu a ansiedade dos investidores em relação à crise da marca, como se isso fosse o maior dos problemas, mas, enfim, o capitalismo. A tempestade de publicidade negativa corroeu a imagem de toda a indústria do K-pop e da agência YG Entertainment, que já enfrentava controvérsias com G-Dragon no serviço militar. O escândalo se tornou um tema de debate acalorado entre os partidos políticos. Debate esse que futuramente escancarou um sistema corrupto entre os políticos e policiais. Autoridades que deveriam proteger, na verdade, estavam sendo coniventes com todo esse processo da Burning Sun. Mais uma vez eu vou reiterar que é importante a gente ter um vídeo dedicado disso, se vocês quiserem saber, no Cofirminal, com uma análise focada nesse sentido. E eu confesso que eu tenho uma visão específica sobre esse assunto, que eu acho que as pessoas, sempre que vão falar sobre ele, não dão uma refletida bem exata sobre o problema real dessa situação como um todo. Apesar de terem cooperado e ajudado com as investigações policiais, a dinâmica mais cruel do Burning Sun foi de a marca permanecer em silêncio forçado, digamos assim, dos membros do Big Bang. O escândalo explodiu em um momento em que G-Dragon, Taeyang, Taesung e T.O.P estavam cumprindo o seu serviço militar obrigatório,
um momento onde um momento onde as suas aparições públicas, falas públicas, defesas dependeriam das permissões do serviço militar. Não era só sair a público, se defender e dizer eu não era conivente com tudo isso. Essa paralisia sistêmica impediu que a defesa pública ou de se desassociar de Songiri deixasse a narrativa a mercê da mídia e do público. O silêncio criou um vácuo de comunicação que exacerbou o caos, permitindo que a Burning Sun se espalhasse com inúmeros boatos sombrios sobre o grupo. Isso mostrou que como a gestão midiática de idols dentro do serviço militar é muito precária, porque as pessoas não precisam ter um tratamento especial, mas por serem mídias públicas, pessoas públicas, assim como políticos, elas deveriam ter o direito à fala em momentos cruciais como esse. Até porque a gente está falando de situações onde esses grupos e pessoas levam bilhões de dólares ao território coreano. Então, o mínimo seria que eles pudessem ter uma gestão midiática mínima enquanto estão dentro desse serviço, coisa que não acontece. E assim se estendeu o episódio mais sombrio da história do grupo Big Bang, da história de G-Dragon. Durante todo o serviço militar, a gente não teve pronunciamentos sobre as situações devolutivas. Muito depois tivemos uma resposta midiática sobre a cooperação dos membros em relação às investigações criminais do caso Burning Sun. Após a saída do Big Bang do exército, muito se esperou sobre retorno, sobre se eles fariam algo juntos, se teríamos qualquer situação final ali do grupo, ou pelo menos um retorno. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Em 4 de abril de 2022, lançava-se Still Life. A música em tese de despedida do grupo. Uma música que, para mim, como fã do Big Bang, desde 2009, foi um tanto quanto amarga, não só pela sensação de fim, mas principalmente porque a gente nem teve a chance de ver de fato o reencontro dos grupos. Já imediatamente após o lançamento da música, o 2P anunciou a sua saída da YG e do Big Bang. Ali ele falava que não participaria mais do grupo, ou pelo menos não por algum tempo. A gente continua com esperanças, mas é esperar o futuro para ver. 2NE1 conseguiu voltar a fazer shows juntas, a estar reunidas, mas é um caso diferente. Mas a esperança é a última que morre, né? Depois de todas as situações, depois de todas as provações, a Fênix renasce. A saída de G-Dragon do serviço militar em 26 de outubro de 2019, após cumprir quase 2 anos de serviço, foi recebido com enorme entusiasmo por parte dos fãs ao redor do mundo. Diante de uma multidão de cerca de 3.000 pessoas, ele expressou a gratidão e prometeu: "Eu voltarei ao meu trabalho, fiel ao meu trabalho." A indústria e o público antecipavam um retorno imediato à música, seja com um artista solo ou com o grupo Big Bang. No entanto, o cenário do Big Bang havia sido profundamente abalado pela saída do Inominável do grupo. Então as incertezas futuras eram grandes. E apesar das promessas de G-Dragon, ele não lançou um álbum solo por um período de 7 anos, com exceção do single promocional Still Life com Big Bang. Em vez de um hiato, de fato, este período foi uma fase de transição e consolidação de sua imagem para além da música. Ele manteve a sua relevância cultural e comercial através de seu papel como ícone da moda, sendo embaixador da Chanel e através da expansão de sua marca.
Durante esse tempo, a marca continuou lançando colaborações de alto impacto com a Nike. Essa atividade demonstrou que o seu poder de influência não se limitava ao setor musical. Ele já estava se redefinindo como um artista multimídia e empresário, preparando o terreno para sua reinvenção ainda mais profunda que viria a seguir. Em sua jornada, G-Dragon encontrou mais um obstáculo, quando em novembro de 2023 foi investigado por suposto uso de drogas ilegais. Em um momento de grande vulnerabilidade pública, ele adotou uma postura notável. Ao invés de se esconder, ele negou veemente as acusações e se apresentou voluntariamente à polícia de Incheon, cooperando integralmente com as investigações. A decisão de se fornecer amostras de urina, cabelo, unha para análise forense e se submeter a um interrogatório de 4 horas foi um movimento calculado para refutar as alegações de forma transparente. Os resultados do teste subsequente foram negativos. A polícia decidiu não indiciá-lo. Essa exoneração não foi apenas uma vitrine legal, mas um catalisador para uma nova narrativa. Culminantemente, esse processo, G-Dragon anunciou sua saída oficial da YG Entertainment, sua agência, por cerca de 20 anos, e a sua assinatura com a Galaxy Corporation. A Galaxy, por sua vez, realizou uma conferência de imprensa em dezembro de 2023 para reiterar a inocência do artista e anunciar medidas legais contra a disseminação de rumores, estabelecendo uma postura combativa e protetora. A crise se tornou um ponto de partida para a construção da Fênix, onde a morte simbólica de sua reputação sob acusação foi seguida por uma ressurreição cuidadosa e respeitosa, mudando a percepção do público com o artista. A reinvenção mais impactante de G-Dragon se manifesta com a criação da Justice Peace Foundation, uma instituição sem fins lucrativos que se tornou a peça central de sua nova identidade. O nome, com a fusão de justiça e paz, simboliza sua nova jornada. A fundação tem como missão principal combater o abuso de drogas e apoiar jovens talentos na arte, canalizando a crise pessoal de Dragon em um ato filantropo de serviço social. A fundação se destacou por 2 doações notáveis, em ambas carregadas de significados. A primeira doação foi feita pelo próprio G-Dragon, no valor de 3 milhões de wons. A segunda foi de 880 milhões de wons, que vieram de 10 wons de cada um dos 8 milhões de latas vendidas dos seus produtos. O valor foi levantado por um item vendido em sua loja Premium Highball, onde 10 wons de cada um das 80 milhões de latas vendidas foram doados. Os fundos foram diretamente direcionados para o tratamento de adolescentes com dependências químicas com álcool. Esse momento transcende a filantropia tradicional, unindo arte, produtos comerciais e causa social em uma única estratégia de marca. Ele transformou a crise em uma oportunidade de purificar pública a sua própria identidade, em uma plataforma para bem social, solidificando seu status como rei da reinvenção que opera em múltiplas plataformas. A transição do G-Dragon para a Galaxy Corporation não foi apenas uma mudança de agência, foi uma declaração de autonomia. Sua saída da YG Entertainment após 2 décadas marcou o fim de uma era e o início de uma nova fase de controle criativo. Um feito notável nesse processo foi a aquisição dos direitos da marca para o seu nome artístico G-Dragon e GD, sem qualquer compensação financeira, um gesto incomum na indústria do K-pop que muitas das vezes detém as marcas dos grupos e os grupos não conseguem reavê-las para continuar o seu movimento artístico, ressaltando a sua influência nos negócios. A culminação de toda essa jornada é o seu aguardado retorno à música. Após 7 anos, G-Dragon lança o single Power. Com o aquecimento para o seu terceiro álbum de estúdio, o álbum intitulado Uber Smash,
é uma poderosa declaração artística pessoal. O título faz uma referência direta ao Super-Homem de Friedrich Nietzsche. Em uma síntese de sua reinvenção, ao invés de se apresentar como uma vítima das circunstâncias, ele se posiciona como alguém que superou as adversidades e as humilhações para que se reconstruíssem em um nível muito mais elevado. O álbum explora a dualidade entre o artista G-Dragon e a pessoa Kwon Ji-young, convidando o público a ver não apenas o idol, mas o homem complexo que se tornou. Após o seu retorno triunfal, G-Dragon só vem escalonando e mantendo o seu grande legado. Embora a narrativa de reinvenção de G-Dragon seja poderosa, ele não é imune a críticas e controvérsias persistentes que servem como defeito em sua imagem pública. Ele foi alvo de acusações de tratamentos especiais durante o seu serviço militar, apesar de desmentirem oficialmente, e advogados que afirmam que ele não recebeu dias de folga a mais que nenhum outro soldado. Ele recebeu acusações de uso ilícito de substâncias e foi proativo a ajudar a polícia a provar que sua inocência. G-Dragon, desde seu primeiro dia na indústria, sofre com especulações e rumores de absolutamente tudo que ele faz. A capacidade de G-Dragon de navegar e transcender essas críticas reside em sua complexa relação com o público. Ele é frequentemente visto como um artista que quebrou a barreira entre idol e a música. A sua arte e imagem públicas não convencionais, que se distingue de outros estilos polidos de outros grupos, dão-lhe uma margem de manobra maior. Seu status como gênio criativo e o fato de ter desempenhado um papel crucial na produção de grandes partes das músicas do Big Bang desde o início de sua carreira conferem a ele uma aura de intocabilidade que o protege de escrutínio mais severo aplicado em outros idols. As críticas se tornam paradoxalmente parte de sua lenda, reforçando o status de como um ícone opera fora das regras da indústria. Bom, nós passamos pela jornada de Kwon Ji-young, G-Dragon. O que a gente enxerga é a força de um idol que enfrentou adversidades tremendas durante toda a sua carreira. Uma lenda não é criada, ela é forjada. G-Dragon não nasceu um grande ícone, ele se tornou um grande ícone. G-Dragon reforça a cada dia o porquê ele é conhecido como o idol de todos os idols, o maior entre todos, porque a sua força, sua criatividade, sua potência artística o conferem um poder quase divinesco. E essa foi a história de Kwon Ji-young, G-Dragon, aqui no Kadok, edição Lendas do K-Pop. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar um like, um comentário pra gente, se inscrever no nosso canal, se você é novo, para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas e as pessoas conhecerem o conto dessa lenda. Fique aqui que nós teremos mais Kadoks, mais conteúdos. E como eu falei anteriormente sobre o caso do Inominável, se vocês quiserem que a gente faça uma série no Cofirminal detalhando toda a história, deixa aí nos comentários pra gente fazer essa série de vídeos. Sobre os Kadoks dos outros membros do Big Bang, deixem aí também, se vocês querem ver e saber mais, que a gente constrói isso para vocês. Muito obrigado e até a próxima.